Agora são 8 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Nós interrompemos aqui a reapresentação da edição de hoje do Jornal da Band para trazer para você a informação de que a Procuradoria-Geral da República acaba de apresentar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022. A apresentação dessa denúncia já era esperada nos últimos dias. Havia previsão de que ainda essa semana viesse a apresentação pela Procuradoria-Geral da República e é o que acaba de acontecer agora à noite. A PGR apresenta formalmente ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e não só ele, um grupo de pessoas, aliados, ex-integrantes do governo. Contra Jair Bolsonaro, e você está vendo aí na imagem justamente o documento, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, pesam 3 acusações. Ele foi acusado, denunciado por 3 supostos crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Nesse trecho que você vê aí na tela, a Procuradoria-Geral da República fala sobre a inelegibilidade do ex-presidente. Bolsonaro foi tornado inelegível em 2022 por causa da participação, da realização de um evento com embaixadores em que ele teria feito críticas às urnas eletrônicas. Por esse motivo foi tornado inelegível pelo TSE por um período de 8 anos. E agora, então, vem a já aguardada denúncia da Procuradoria-Geral da República. Esse documento, o que acontece agora? O que é importante dizer? Isso vai ao Supremo Tribunal Federal, essa denúncia vai ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar se aceita ou não. Se for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso, Bolsonaro se torna réu e passa a responder formalmente a um processo no tribunal. Além de Bolsonaro, como eu falei, outras pessoas também são partes dessa denúncia, também foram denunciadas, como, por exemplo, o ex-candidato a vice-presidente na chapa de Braga Neto e seu ex-ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto. Também o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que, aliás, foi peça-chave dessa investigação, porque foi a partir das delações, dos seguidos depoimentos e do material apresentado pelo Mauro Cid que a Polícia Federal apresentou esse pedido de indiciamento no final do ano passado. E foi a Polícia Federal que apresentou esse pedido de indiciamento e agora a denúncia é formalizada pela Procuradoria-Geral da República. Então, há um grupo de pessoas que são também denunciadas. Há, por exemplo, o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN, Agência de Inteligência, durante o governo Jair Bolsonaro. O almirante Almir Garnier Santos, que era o chefe da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ex-secretário de Justiça do Distrito Federal, ele chegou a ser preso logo depois do 8 de janeiro. Também o general Augusto Heleno, que foi ministro de Jair Bolsonaro, ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Enfim, são alguns dos aliados do ex-presidente que também são denunciados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito dessa investigação. Repito, a investigação sobre a suposta trama golpista, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E essas pessoas todas são acusadas de terem participação na realização nos preparativos desse suposto golpe de Estado. Também foi denunciado, e essa é uma informação importante também, o presidente do partido de Bolsonaro, o presidente do Partido Liberal, a legenda do ex-presidente Valdemar da Costa Neto. Em dezembro, a Polícia Federal já tinha apresentado o relatório indiciando mais de 40 pessoas e agora vem, portanto, essa conclusão da Procuradoria-Geral da República. É um documento longo de 272 páginas que trata em detalhes de como teria sido operada essa tentativa de golpe de Estado. Já havia a previsão de que Bolsonaro fosse denunciado e hoje o próprio ex-presidente minimizou essa possibilidade. Bolsonaro foi hoje ao Senado para se encontrar com aliados, para articular a aprovação do projeto de lei da anistia que tramita no Congresso Nacional. Anistia que, num primeiro momento, beneficiaria os réus do 8 de janeiro. Não há previsão de que o próprio Bolsonaro fosse beneficiado pela anistia. Isso teria sido um pedido do próprio ex-presidente. Ele não quer que o nome dele seja colocado ali no projeto de lei da anistia, porque teme que isso vá prejudicar a situação dos réus do 8 de janeiro. Mas os aliados discutiam outros caminhos dentro do Congresso Nacional para fazer com que Bolsonaro recuperasse os direitos políticos. E isso tudo continua, né? Apesar da apresentação da denúncia hoje, esse movimento no Congresso Nacional deve continuar para tentar fazer com que Bolsonaro volte a se tornar elegível de novo. Mas durante essa visita de hoje, Bolsonaro foi abordado por repórteres sobre se estava preocupado, se tinha algum tipo de temor em relação a essa denúncia que deveria vir ainda essa semana. E aí Bolsonaro minimizou ao seu melhor estilo, disse: olha para minha cara de preocupado, debochou, não fez questão de, não demonstrou nenhuma preocupação com a denúncia
denúncia da Procuradoria-Geral da República. Está aí apresentado, portanto, o documento. A gente vai se debruçar ao longo das próximas horas sobre o que diz exatamente a Procuradoria-Geral da República, quais são as acusações e, claro, assim que houver também a manifestação da defesa, não só do ex-presidente Bolsonaro, mas dos demais denunciados, a gente vai trazer aqui para você também, em detalhes, o que sustenta a Procuradoria e o que sustenta a defesa dos envolvidos. Como eu disse, é muita gente. A Polícia Federal, na época em que apresentou o pedido de indiciamento, fez inclusive uma divisão de núcleos, dos supostos núcleos golpistas, núcleo de desinformação e ataque ao sistema eleitoral, núcleo militar, núcleo jurídico, núcleo operacional, núcleo de inteligência paralela, núcleo de medidas coercitivas, enfim, eram várias as acusações. E aí, entre os crimes pelos quais os investigados foram indiciados, estão golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e integrar organização criminosa, que são os tipos penais que foram atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, são 3 denúncias, e aí sobre cada um desses crimes as penas são as seguintes. Para o crime de integrar organização criminosa, 3 a 8 anos de prisão. Para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos de prisão. Para golpe de Estado, 4 a 12 anos de prisão. Então, num cálculo mais conservador, ou seja, se Bolsonaro, numa suposição futura aqui, de que a denúncia seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que Bolsonaro se torne réu, que ele seja julgado e, ao final desse processo todo, sentenciado, condenado. Num cálculo mais conservador, ele poderia pegar uma pena de 11 anos de prisão, ou seja, as penas mínimas. 4 anos de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos de prisão por golpe de Estado e 3 anos de prisão por integrar organização criminosa. Essas seriam as penas mínimas, totalizando 11 anos de prisão. E as penas máximas seriam de 12 anos de prisão para golpe de Estado, 8 anos de prisão para abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 8 anos de prisão por integrar organização criminosa. E aí, nesse cálculo, no cálculo das penas máximas, a pena poderia chegar a 28 anos de prisão. Então, o tamanho da pena oscilaria entre 11 anos de prisão a 28 anos de prisão. Esse trecho que você vê aí na tela mostra parte das acusações contra o ex-presidente e contra o seu então candidato a vice na eleição de 2022, Braga Neto, falando que os dois, Bolsonaro e Braga Neto, seriam os líderes da suposta organização criminosa que teria articulado a tentativa de um golpe de Estado no Brasil em 2022.